Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Na aula de hoje, vamos iniciar o capítulo 5, sobre figuras geométricas planas, tá? Então, a partir de agora, é essencial que vocês tenham em mãos réguas e transferidor, porque a gente vai trabalhar com retas e ângulos. Na aula de hoje, vamos estudar ângulos e retas e suas respectivas características. Vamos lá, pessoal? Então, eu estou aqui com a tela da apostila de vocês, tá? Esse estudo se inicia na página 122, quem quiser acompanhar. Então, vamos verificar o conceito de ponto, reta e plano, tá? O ponto é uma figura que não tem dimensão e para representá-lo usamos letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, tá vendo? Ó, em laranjinha eu coloquei. Aqui eu tenho uma reta, tá vendo? E foi representado o ponto A e o ponto B. Um detalhe importante é que, de fato, precisa estar em letras maiúsculas, tá? O plano é limitado em todos os sentidos e não tem espessura. Ele é representado por letras minúsculas do alfabeto grego. Alfa, beta, gama, por exemplo. Então, tá aqui, olha, a representação de um plano, onde está esse círculo em vermelho, tá? E agora vamos verificar o conceito de reta. Na matemática, a reta é uma linha que não tem extremidades, ou seja, não tem começo nem fim. Observe como representar graficamente a reta R que passa pelos pontos A e B. Então, olha, aqui eu tenho uma reta, ela não tem começo e nem fim, mas eu posso inserir aqui, olha, alguns pontos como forma de estarmos nos norteando dentro dessa reta, tá? A representação de uma reta é precedida de letras minúsculas do nosso alfabeto, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos a representação da reta indicada por R ou AB. Já que essa reta passa pelo ponto AB, eu posso, olha, escrever dessa forma. AB com uma setinha indicativa em cima, e essa setinha, ela está demonstrando que essa reta tende a crescer no sentido de B, tá? Em relação a uma reta, podemos considerar um segmento de reta e também uma semi-reta. São conceitos diferentes. Vamos ver a diferença existente entre eles? O segmento de reta tem começo e fim. Então, na reta R, o segmento da reta AB tem extremidades nos pontos A e B. Indicamos esse segmento por AB. Então, olha, segmento de reta sempre tem começo e fim. E nesse caso, olha, ela passa pelo ponto AB. Então, é o segmento AB. Agora, o conceito de semirreta. Toda semirreta tem começo, mas não tem fim. Na reta R, a semirreta AB tem origem no ponto A. Indicamos essa semirreta por AB. Então, ó, novamente, ela se iniciou no ponto A, passa pelo ponto B, mas ela não tem fim, tá? Ela continua. Então, tá aqui uma representação de uma semirreta, assim como uma representação de um segmento de reta. Olha aqui a atenção. Na reta R, também é possível traçar a semirreta com origem em B, passando por A, ou seja, BA. Fazer o processo contrário, agora partir de B, indo em direção a A, tá? Então, na hora de colocar aqui, né, falar o nome da semirreta, seria BA, tá? Ao contrário, praticamente. Dando sequência ao nosso estudo, podemos chegar à seguinte conclusão: não é possível medir uma reta ou uma semirreta. Entretanto, podemos medir um segmento de reta, já que ele tem começo e fim, né? Por exemplo, BC, aqui representado ao lado na imagem, tem 3 centímetros de comprimento. Essa medida pode ser indicada por BC igual a 3 centímetros, tá? Então, lembrem-se, apenas o segmento de reta tem origem e tem fim. A partir de agora, vamos ver o conceito de ângulos, tá? E aí, para fazer essa análise, vamos pensar em uma rosa dos ventos, tá? Então, tá aqui a representação de uma rosa dos ventos, tá? E, como situação hipotética, Bruno prendeu uma seta de modo que ele pudesse girá-la livremente em torno de um ponto fixo. Então, imagine como se fosse um ponteiro de um relógio, tá? Como se iniciasse aqui, ó, apontando para o norte. Aí vamos seguir as orientações.
Uma volta completa para a direita. Quando a gente começa aqui e faz uma volta completa pela circunferência, né? A gente tem ao todo 360 graus, uma volta completa. E vocês vão ver adiante, tá? Por que que é 360 graus. Então, neste caso, a seta voltou para a posição inicial, ou seja, indicando o norte. Vamos para o segundo caso, meia volta para a direita. Então, estava aqui e vai dar meia volta no sentido horário. Dessa forma, a gente está falando de 180 graus, tá? Neste caso, a seta ficou na posição apontada, indicando o sul. Ou seja, veio daqui para cá, 180 graus. Vamos para mais um exemplo. Um quarto de volta para a esquerda. Opa, agora a gente está no sentido anti-horário, ó. Esse trecho aqui, tá vendo? Então, nesse caso, a seta ficou indicando para o oeste. E se tivessem aqui, né, dois segmentos de reta, teria um ângulo de 90 graus. Então, aqui embaixo, nós temos algumas curiosidades sobre a rosa dos ventos, tá? E agora, por fim, a gente pode tirar algumas conclusões com relação a esses giros, tá? Nos giros em torno de um ponto fixo está presente a ideia de ângulo, o que também pode ser representado da seguinte maneira. Então, olha, aqui, imagine como se fossem reloginhos, né? Uma volta completa, meia volta, um quarto de volta, 3/4 de volta, tá? Agora, observe outras situações nas quais está presente a ideia de ângulo, ou seja, no nosso dia a dia, tá? O ângulo, né, ele está muito presente nas placas de sinalização, por exemplo. O ângulo adverte o quão acentuado é uma curva. Então, analisando aqui as placas, a primeira placa adverte o motorista da presença de uma curva à direita e a segunda de uma curva acentuada à direita. Em regiões frias, aqui na segunda imagem, o formato da copa das árvores em ângulos menores ajuda a evitar o acúmulo da neve sobre elas. Olha que interessante. Então, de modo geral, vamos resumir qual é o significado de ângulo, tá? O conceito. Um ângulo é uma figura formada por duas semi-retas de mesma origem. Veja a representação do ângulo zero e seus elementos. Então, a origem é chamada de vértice. Lembra nas figuras geométricas espaciais que já existia o vértice, que era o pontinho? Então, o vértice, quando a gente tem a formação de um ângulo, ele é o ponto de ligação das duas semi-retas, tá? Então, é a origem das duas semi-retas. E a gente pode indicar esse ângulo, olha, com um chapéuzinho, tá vendo? Ó, com circunflexo. AOB ou BOA, tá? Trata-se do vértice. E os lados são os segmentos de reta. Por exemplo, 0A, né, é o lado OA, e do 0 ao B, ângulo OB, tá? Vamos seguindo, já estamos quase terminando, gente. Então, duas semi-retas distintas e com a mesma origem, vértice, formam dois ângulos, na maioria dos casos, e quando não especificados, estamos interessados no menor ângulo. Então, imagine, né, temos aqui um ângulo, tem o ângulo externo e o ângulo interno. Então, como está dizendo aqui, normalmente estamos interessados no menor ângulo, que é esse aqui, ó, a parte de dentro dessas duas semi-retas, tá? Então, a gente vai estar sempre calculando o ângulo interno das figuras, ou melhor, né, dos segmentos de reta. Agora vem uma parte muito importante, gente. Medindo e construindo ângulos. Então, é muito importante vocês terem em mãos um transferidor para essa aula, para vocês irem acompanhando e se familiarizando com essa ferramenta que vai ser muito importante para resolver os exercícios a partir de agora, tá? Então, vamos conhecer melhor um transferidor? Ó, para medir ângulos, podemos usar uma unidade de medida chamada grau. A medida de um grau é obtida ao dividirmos um círculo em 360 partes iguais e tomarmos uma dessas partes que indica por um grau. Então, tá aqui, olha, um exemplo de um transferidor, tá? Ó, todo transferidor, ele tem uma chamada linha de fé, tá? Que é o centro do transferidor. Esse aqui trata-se de um transferidor de 360 graus, mas também existe o transferidor de 180 graus, que é a metade.
você consegue trabalhar e resolver os exercícios utilizando qualquer um desses tipos de transferidor, tá? Então, ó, observe as instruções abaixo. Para medir um ângulo, posicionamos o centro do transferidor sobre o vértice e a linha de fé sobre um dos lados do ângulo. Então, olha, imagina aqui os dois segmentos de reta, a origem, né? E essa parte que está pintadinha em vermelho é o ângulo que eu quero calcular. Conforme as instruções aqui do lado, eu tenho que colocar meu transferidor bem na origem. A minha linha de fé tem que passar bem pelo meu vértice, pela minha origem. E esse tracejado aqui, né, a parte central, a linha, tem que passar por um dos segmentos de reta, tá? Então, nesse caso, ó, tá passando pelo segmento de reta A. E aí eu vou contar quantos graus passaram-se até chegar ao segmento de reta B. Tá? Se você for contar, ó, aqui de forma expandida, a gente consegue enxergar que está em torno de aproximadamente 48 graus. E essa medida ela pode ser indicada, ó, por AOB igual a 48 graus, tá? Assim, podemos representar o giro de uma volta completa, de meia volta, de um quarto de volta e de 3/4 de voltas da seguinte maneira. É aquele conceito que eu estava explicando lá quando a gente tinha a rosa dos ventos. Quando eu tenho uma volta completa 360 graus, meia volta 180 graus, um quarto de volta 90 graus e 3/4 de volta 270 graus, tá? E, de acordo com as suas medidas, classificamos o ângulo em reto, obtuso ou raso. Imagino que essas palavrinhas não sejam novas para vocês, acredito que vocês já tenham visto isso em outras séries, né? Então, olha, vamos relembrar. Ângulo agudo, a gente classifica dessa maneira quando a medida é menor do que 90 graus e maior do que 0 graus. Então, tá aqui, olha. Ângulo reto, quando a medida é igual a 90 graus. Há um detalhe sobre o ângulo reto, ó. Indicamos o ângulo reto pelo símbolo, tá vendo, ó? A gente tem aqui uma bolinha demonstrando que é um ângulo reto. O ângulo obtuso, quando a medida é menor do que 180 graus e maior do que 90 graus, tá aqui a representação. E o ângulo raso, quando a medida é igual a 180 graus, tá? Então, essas são as classificações dos ângulos. E agora, vamos para a prática. Chegou a vez de vocês treinarem, tá? Medir ângulos. Então, aqui tem o passo a passo de como a gente calcula um ângulo, né? Aqui está mostrando, por exemplo, como foi construído o ângulo de 48 graus. Então, ó, a primeira coisa, você vai pegar uma régua e vai traçar um dos lados do ângulo e marcar o ponto zero, né, como sendo o vértice, a origem. Então, você faz aqui a representação de uma reta, põe uma bolinha e o zero de origem, tá? Ok, então, segundo passo, posicionamos o centro do transferidor no ponto zero, alinhado ao lado com a linha de fé, e marcamos o ângulo de 48 graus, que nem a gente viu lá na imagem acima. Aí você faz uma marcação, tá vendo, ó, com um lápis, bem aonde você encontrou o ângulo de 48 graus, tira o transferidor, pega a régua novamente, né, e traça o outro lado do ângulo. E assim você finaliza. Dessa forma, né, agora que vocês têm em mente como é construído um ângulo, vocês vão fazer no caderno a construção de um ângulo de 38 graus, de 80 graus, de 115 e 176, tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui no WhatsApp para tirar as dúvidas. Além da construção dos ângulos no caderno, eu gostaria que vocês realizassem as atividades da apostila, tá? Então, estão na página 127 a 130 e a resolução é do 1 ao 8. Podem fazer com calma, se não conseguirem terminar ao longo da nossa aula, finalizem no final de semana como tarefa, tá? E lembrando, estou à disposição. Ótimo dia de estudos e até mais, pessoal!